Pessoal, o link para esse vídeo vai estar na descrição. Você também pode assistir esse vídeo em velocidade 1,5 ou 1,25, se preferir. Então, pessoal, esse daqui é um outro vídeo do pessoal que defende o modelo esférico, que segue mais ou menos a mesma linha do outro. Ele vai falar sobre as lentes usadas nos experimentos e esse tipo de coisa, mas não vai se referir hora nenhuma ao que foi filmado e verificado na prática. O rapaz começa dizendo que, o rapaz do canal Sem Hipocrisia, ele admitiu, veja só, admitiu que ele tinha razão no que diz respeito a essa discussão aqui sobre o teste de curvatura brasileiro realizado pelo canal Sem Hipocrisia. Quando, se você está acompanhando os vídeos, você vai perceber que ele não admitiu de forma nenhuma. Ele foi lá, fez novas tomadas de vídeo, provou com novos experimentos, com a melhor visibilidade, onde essas distorções atmosféricas não estavam presentes, que a Terra não possui abaulado. De novo. Mas essa pessoa está afirmando. Ele está afirmando que ele admitiu. Então começa por aqui. Se você está acompanhando, você sabe que ele não admitiu. E então ele vai falar do efeito lente. Ele faz suas chacotas. Ele quer saber se partiria de pessoas normais pensar que tal efeito lente existe. Ele está colocando que as pessoas que defendem o modelo plano, eles, através desse argumento aqui, eles estão se desfazendo dos demais argumentos, de que eles teriam negado todos os argumentos que já foram apresentados contra o que se vê como abaulado, um falso abaulado dessa suposta esférica, e que agora eles estão dependendo única e exclusivamente do efeito lupa. Ele faz uma argumentação, diz que na câmera, no experimento, quando o rapaz afasta a câmera, as coisas por detrás dessa lente que se representa a atmosfera, faria com que elas perdessem parte dessa imagem, porque ela ampliaria do centro para fora e afundaria a parte de baixo, portanto, e ela não seria visível. E ele está argumentando aqui que, na verdade, se você aproxima a câmera, você volta a ver a cidade novamente. Seria como que um exemplo de diminuir essa atmosfera entre o ponto A e o ponto B de observação, mas que com uma câmera afastada e dá um zoom, ela não volta a aparecer. Mas eu te pergunto, o que tem isso a ver mesmo? O que tem a ver esse detalhe? Em que isso refuta aquilo que foi observado? Bom, é porque eu observei que no experimento, lá na ilustração, se você usar um zoom, aí então você não volta a ver as coisas. Sim, mas o que tem a ver? Agora, se você não aproxima o zoom, mas se você aproxima a lente, se você traz a lente para perto, você vai ver tudo de novo. Por que isso importa? Porque isso refutaria o que foi visto na prática. Se você aumentar o zoom da câmera, nessa distância longa, você não vai voltar a ver a cidade por completo. Tá bem. Se você pegar a lente e trouxer até você, você vai ver a cidade por completo. Mas a pergunta é, o que tem a ver? Esse pessoal fala e não fala nada. Na verdade, eles falam sobre o assunto sem dizer nada, para no fundo e no fim te confundirem e fazer de conta que eles não estão entendendo. Veja, eles estão diante aqui no caso fotos, lá você viu que foi filmagens. Eles estão diante de um efeito real sendo filmado. E então querem falar sobre as características dessa lente, como se você pudesse caracterizar a lente atmosférica. Então, fala-se sobre uma lente convergente, de como uma lente convergente convergiria as coisas. Mas não é o que acontece. Se você pensa um pouquinho nessa imagem aqui, você vai perceber que isso faria com que as coisas fossem diminuídas, não ampliadas. O que mostra que não é esse tipo de lente que representaria o efeito que está sendo observado. Muito pelo contrário, ela seria uma lente divergente, talvez. Mas não há como você caracterizar essa lente. O que faz esse efeito é o abaulado dessa lente. Como você vai caracterizar que tipo de lente que é na atmosfera? Então fala-se muito sobre isso, ou seja, é sempre essa ideia de falar sobre coisas que fazem sentido, mas completamente desconecta do assunto. A não ser por um detalhe, estamos falando de lentes. E justamente baseado nesse ponto, ele acabou de afirmar novamente que os defensores do modelo plano acabaram de se contradizer, porque o teste que fizeram com laser, que não apresentou curvatura nenhuma, na verdade, não estaria acontecendo o efeito lente, porque o laser teria que ter se tornado maior. E é o que acontece nesse vídeo em especial, e eu já assisti, é um vídeo americano, em que na outra margem, onde esse laser está incidindo, ele não é mais um pontinho, ele é enorme. Mas não é por conta do efeito lente, não o efeito lente atmosférico, mas por conta da própria lente que tem no aparelho laser. E ela vai se dissipando aos poucos e chega lá muito largo. Mas o que essa pessoa parece não estar entendendo, esse rapaz, é que o efeito lente não se apresenta em todos os lugares.
você não olha tudo através de uma lente, mas que os experimentos, alguns deles realizados que estariam mostrando uma suposta curvatura, eles estariam aproveitando tais fenômenos para, se valendo deles e da ignorância das pessoas, tentar mostrar algo por detrás de algo para fazer as pessoas concluírem que estavam vendo uma curvatura. Mas o efeito lente não ocorre em todos os lugares. Vai depender da umidade, do calor e alguns fatores. Mas essas pessoas ignoram completamente. Eles têm um raciocínio completamente distorcido para concluírem aquilo que querem. E se você é um desavisado, se você não critica, se você não acompanha o raciocínio dessas pessoas, se você é simplesmente um espectador, um telespectador, você concluirá com elas, porque elas conduzirão o seu raciocínio até a conclusão. Porque, para começar, você está no modo automático, você só está seguindo, você não está criticando. Então, mais uma vez, eles disseram que os defensores do modelo plano eles estariam se contradizendo, o que não é verdade. Ele fala sobre esse abaulado que aparece nas persianas. Mas, novamente, nós estamos falando aqui de uma lente que está sendo colocada aqui para ilustrar o efeito. Não quer dizer que essa lente que tem essa concavidade, não quer dizer que a lente atmosférica possui essas características. Mais uma vez, estamos associando tudo aos objetos usados na ilustração daquilo que foi verificado na prática. O único argumento real e válido que eu vi nesse vídeo é essa questão, que se poderia fazer com que isso fosse colocado dessa forma através de um jogo de zoom na câmera. E ele explica como o rapaz fez isso, um amigo dele, por um acaso, um amigo dele, que é fotógrafo, fez essa foto. E como que ele estava muito distante dessa árvore, mas dando um zoom na lua, ele acabou por captar essa árvore aí e estabelecer uma relação entre o tamanho da lua e da árvore irreal. E isso não explica como que as coisas ficaram afundadas abaixo da linha do horizonte. E aqui, mais uma vez, você tem a imagem do que ele chamou um jogo de zoom que foi feito. Ora, o que faria esse prédio estar afundado desse jeito, se não fosse um efeito lente, uma vez que você já viu que curvatura não existe? Mais uma vez, porque experimentos mostram a ausência dela, e a curvatura não pode existir, e depois não existir, e existir, e depois não existir. Ora existe, ora não. Se existe tal curvatura, ela sempre deveria estar lá. E o que foi visto da parte da paisagem que deveria estar oculto por tal curvatura, prova que a curvatura não estava lá. Então você sabe que o que está acontecendo aqui é alguma coisa, que está te mostrando alguma coisa por detrás de outra coisa, mas que não é uma curvatura. Agora, a explicação do que é essa coisa, nós estamos falando aqui é da explicação do que é essa coisa. E a explicação é um efeito lente, que não é côncava ou convexa, que não é divergente, porque não existe um formato côncavo ou convexo. Foi por isso, inclusive, que o rapaz no vídeo usou uma outra lente que não tinha essa concavidade. Então, você vai lá, assiste o vídeo, tendo em conta o que você já viu até aqui, e verifique por si mesmo que essas pessoas estão deliberadamente te enganando. Elas estão deliberadamente escondendo de você a realidade, porque a pessoa não vê o que está sendo mostrado uma vez, ou num ponto, talvez fosse aceitável. Mas ela não aceitar nada nunca, é melhor você abrir seu olho. O efeito lente é real, não há como determinar o formato dessa lente, porque não é como se ela fosse uma lente, mais uma vez. É um efeito como de uma lente, mas não é uma lente. É a atmosfera e a umidade atmosférica produzindo uma ampliação. E nós chamamos lente porque isso te leva diretamente à ideia do que é uma ampliação. Mas não é uma lente, você não tem visto uma lente fabricada. Então, tire suas conclusões. Eu acho que você já viu o suficiente para saber qual lado está te enganando. Eu já vi, mas, por enquanto, vou me mantendo tentando te mostrar o quão enganoso esse outro lado é. E o esforço que há, porque quando se diz teoria da conspiração terra plana, na verdade, você já devia ter percebido que há uma conspiração contra a verdade. Há tal conspiração, de fato, mas não é a terra plana que é uma conspiração. A conspiração é aquilo que foi estabelecido como realidade para você. E agora, ela sentada no lugar da verdade, ela aponta a própria verdade, requerendo seu lugar de direito, como uma conspiração. Então, por esse vídeo é isso. Um abraço.